De volta com a nossa cobertura aqui na segunda Trienal de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, KRS. Grandes palestras, muito conteúdo, e eu estou aqui para conversar com o Alan Brito, da Solari, ainda sobre o tema software livre. O Alan, que eu vou confessar para vocês aqui, é o anjo da guarda dos escritórios, né, Alan? É o responsável técnico por fazer toda essa interface na migração do software proprietário para o software livre. Bem-vindo, Alan. Prazer Obrigado. Conversar contigo. Prazer estar aqui. Obrigado. Eu acho que eu acertei, né? Acertou. Modéstia à parte, até a pessoa, o profissional que vai lá dar aquele help para o escritório, que muitas vezes é surpreendido com uma multa, com uma notificação e quer resolver a situação. Isso, geralmente quando as pessoas me procuram, quando os escritórios me procuram, arquitetos, alguma coisa já aconteceu. Então ele recebeu uma notificação, uma multa. Infelizmente, quando a gente oferece como uma opção, quando ele está usando o software lá, às vezes um software pirata, que não é original, mas está lá funcionando, ninguém ainda foi lá, ele recusa. Diz, não, eu já tenho aqui o meu sistema funcionando, não tenho motivo para trocar, isso é muito difícil, muito complicado, então acaba ignorando, deixando passar, depois eu faço isso. Ou depois acaba chegando com uma multa. Sim. Aí, na hora da multa, aí realmente não tem o que fazer. Ou paga a multa, paga a licença, ou então para de trabalhar, infelizmente. Hoje, dentro de um escritório de arquitetura, para a gente ter um ponto de partida, com os softwares básicos, o que um escritório gasta ano? Se você for olhar só a parte de arquitetura, se você for olhar, por exemplo, uma licença da Autodesk. Da Adobe também. Aí tem Adobe, se ele fizer mídias sociais, se fizer marketing, aí você vai somando isso, você vai colocando aí pelo menos R$40 mil por ano, dependendo da quantidade de colaboradores, esse número pode escalonar aí para 60, 80 mil, se o escritório for grande, se precisar de múltiplas licenças. Então é um custo considerável. A migração, a troca do software proprietário para o software livre não é algo simples, muitas vezes precisa essa assistência do profissional, mas também precisa muito da boa vontade do escritório, do profissional, em entender que o software livre tem a mesma função que o software proprietário, faz as mesmas programações, resolve os mesmos problemas, e no curto, médio e longo prazo vai ser melhor, né? Isso, geralmente, o que eu geralmente passo para arquitetos, escritórios, é que tudo tem um custo. Então, a gente fala de software livre, a licença do software em si, o custo do software é zero. Qual é o custo do software livre? Ele é em tempo. Por quê? Porque você já provavelmente aprendeu na faculdade, quando você estava estudando arquitetura, você já saiu de lá sabendo mexer no AutoCAD, sabendo mexer no Revit. Então, assim, quando você começou, você só sabe fazer aquilo. Então, o custo principal no início vai ser você desaprender aquilo que você já sabe para aprender uma metodologia diferente. Mas o importante o resultado final, ele vai trilhar um caminho diferente, às vezes um pouco mais longo, mas o resultado final vai ser o mesmo. Sim, sim. E, geralmente, os primeiros projetos, as primeiras coisas que você faz, elas vão demorar um pouco mais. Por quê? Porque você vai estar aprendendo. Sim. Você vai encontrar problemas que você nunca encontrou antes. Como é que eu faço aqui, por exemplo, para fazer uma conversão de um bloco? Eu tenho as minhas famílias do Revit aqui. Como é que eu vou fazer para converter isso? No primeiro projeto, você vai ter que encontrar essas soluções. No segundo projeto, o que você já encontrou de solução, você aplica direto. Então, assim, o tempo que você gastou no primeiro, no segundo você já não gasta mais. Certo. Então, é um processo de aprendizado e que no longo prazo, com a economia que você vai ter, principalmente em termos de licença, vai se pagar múltiplas vezes. E um outro benefício, você não vai ficar limitado, por exemplo, à quantidade de colaboradores no seu escritório. Vamos dizer que você começa a fazer sucesso. Você começa a ter mais demanda de projeto. Eu preciso contratar um outro arquiteto. Contratar um outro arquiteto significa expandir as suas licenças. Claro. Então, isso é um outro custo também que você não precisa se preocupar. Outra coisa interessante também, quando você usa software livre, arquitetos e escritórios não precisam ficar preocupados com a cotação do dólar. Perfeito. Porque perfeito. todas essas licenças,
elas são cotadas em dólar. Então, de repente, por exemplo, o dólar vai para 6,50, sem querer você ganhou um aumento aí de 20% nos seus custos anuais, simplesmente pela variação do câmbio. Então, assim, é outra vantagem do software livre. Ou seja, só tem vantagem, porque se a gente considerar a boa vontade, o empenho, a formação de equipes também, esse é um outro ponto importante, né? Do escritório poder formar a sua equipe. Eu até comentei na entrevista anterior a respeito de atualizações. Isso tem procedência. Por exemplo, o meu escritório tem uma equipe, né, desenvolvida para desenvolver as minhas rotinas ali no software livre. Né? Por ser um código aberto, eu consigo ter essas atualizações, atendimento da minha demanda muito específica, com mais agilidade? Consegue sim. Por quê? A maioria desses softwares, eles têm assim, uma arquitetura que já é feita para ser aberta. Certo. Então, vamos dizer que você trabalha com um segmento específico, você precisa fazer algo de maneira repetitiva. Então, se isso é repetitivo, se você consegue encontrar um padrão, é possível criar um script ou uma rotina com que você vai fazer com que isso que você faz de maneira repetitiva já não seja mais responsabilidade, por exemplo, de uma pessoa. O software vai fazer para você. E hoje isso é muito fácil com inteligência artificial, usando o vibe coding. Então, se você tiver uma pessoa, ou se você tiver interesse em modificar o software, isso é a coisa mais simples do mundo. Você, eu fazia algo no SketchUp, por exemplo, que eu queria que fosse replicado no Blender. O Blender não tem isso. Nada impede que você escreva o script. Basta com que você explique para a IA o que você precisa e ela vai escrever o script para você. Perfeito. Então, é só benefício, redução de valor, possibilidade de custo zero na expansão do escritório, no que diz respeito à implementação de softwares, a parte do código aberto, essa flexibilidade, o alto grau também de competitividade frente a softwares proprietários, ou seja, software livre não deixa nada a desejar, cumpre as mesmas rotinas, enfim. Vale a pena conhecer, entra em contato com o pessoal da Solari. O Conselho de Arquitetura também é um grande incentivador, apoiador. Então, você também pode se informar diretamente no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, principalmente aqui do Rio Grande do Sul. Foi o que deu esse primeiro e importante passo. Aliás, acho que a gente poderia falar até, inclusive, a respeito disso, né? A importância, Alan, da participação do CAURS dentro desse processo. O CAURS foi fundamental, inclusive, para que o Solari começasse. Ele foi o primeiro CAU do Brasil que nos apoiou, está sempre fazendo eventos, promovendo oficinas, divulgando o software livre como um benefício para profissionais, escritórios. Então, assim, é muito importante. Assim, ele tem um papel de protagonista no Brasil em relação a isso. Muito bem. Alan Brito, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês na Solari. Também deixando aqui nossos parabéns, evidentemente, ao Conselho de Arquitetura, que sempre está incentivando essas iniciativas e esse apoio incomensurável à Solari no desenvolvimento de softwares livres para a arquitetura. Eu vou ficando por aqui em mais essa entrevista. Você continua acompanhando aqui esse material exclusivo na segunda Trienal de Arquitetura e Urbanismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul.